Este programa é livre para todos os públicos. Meus caros amigos e amigas, uma alegria, nós estamos começando mais um programa Escola da Fé. É um programa que tem como objetivo trazer até você aquele tesouro que está no coração da igreja, mas às vezes meio escondido, né, para muita gente. Então nós queremos aqui colocar essa riqueza toda da igreja para você, ok? Nós estamos terminando com este programa de hoje o estudo dos livros históricos da Bíblia. Estudamos o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, e agora nós estamos concluindo os livros históricos, que é uma quantidade grande de livros que nós já passamos. Bom, vamos terminar, né, essa série com os livros de Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2. Né? E aí completamos os livros históricos. Depois, nós temos ainda os livros sapienciais, temos os livros, né, proféticos, e depois o livro dos apóstolos, né, os evangelhos e as cartas. Nós, depois do livro de Macabeus, nós vamos fazer um intervalo e vamos colocar uma formação assim mais catequética durante um tempo. Depois, para frente, nós voltaremos com o estudo bíblico, né, com os livros proféticos, os livros sapienciais e os evangelhos, ok? Bem, hoje vamos estudar os Macabeus. Vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, antes de nós começarmos o estudo dos 2 livros de Macabeus, nessa aula de hoje, eu quero só lembrar você que a Canção Nova precisa da sua ajuda para que você possa receber não só esse programa Escola da Fé, como Pergunte e Responderemos, que eu faço, mas toda a grade de programação da Canção Nova, ok? Então, não se esqueça de fazer a sua contribuição, né? Além dos meios que nós já tínhamos aí, depósito, desconto em conta corrente, né? Débito em conta corrente, ou então o boleto. Hoje nós temos uma maneira muito fácil de fazer a contribuição. Quem tem, não é, conta bancária, usar o Pix. Por quê? O Pix você não gasta nada e a Canção Nova também não paga nada para receber, entendeu? Então a Canção Nova tem o Pix, pix.doação, né, @cançãonova.com. Vou repetir, pix.doação@cançãonova.com. O Pix foi criado pelo governo e teve uma aceitação, assim, são milhões e milhões de pessoas que hoje usam o Pix. É bom que não tem taxa. Então, é muito mais barato do que qualquer outro tipo de meio de contribuição. Tá certo? Seria muito interessante. Aí você pode fazer a sua, né, doação extra ou a sua doação normal, como queira. Tá certo? Bom, o importante é que, deixa eu ver, tem aqui mais alguma informação importante, que você confira se o beneficiário está como Rádio Canção Nova, tá? Então, quem vai receber o seu Pix é Rádio Canção Nova, ok? Não quer dizer que o dinheiro vai ficar na Rádio Canção Nova só, é de toda a Canção Nova. Muito bem, então vamos aqui em frente com a nossa aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre aí os Macabeus, né? Bom, são 2 livros
que foram escritos são do tempo de Esdras. Esdras é aquele sacerdote que voltou do exílio da Babilônia no ano 400, né? E do tempo de Esdras, 400 a.C., até os Macabeus, que foi 175 a.C., nós temos aí um período de cerca de 225 anos, ou mais, dos quais a Bíblia não fala nada. É um período que parece que não houve aí profetas, pelo menos não tem nenhum livro escrito desse período. Parecem ter sido tempos assim de paz, embora Israel ainda vivesse sob o jugo do imperador Alexandre Magno, né? E depois sob o jugo dos sírios. Bom, esse livro foi escrito, os Macabeus, foi escrito por um judeu na Palestina, em hebraico. Até os anos 70 a.C., havia uma amizade com os romanos, a gente sabe disso, né? O que mostra que o livro foi escrito antes do general romano Pompeu invadir a Palestina, mais ou menos antes de 63 a.C., e tudo indica que o livro foi escrito aí por volta do ano 103 a 76 a.C. Então, os livros dos Macabeus são bem próximos de Jesus Cristo. Pode estar escrito aí por volta de 103 a 76 a.C. Bom, os livros têm uma base histórica confirmada pelo escritor judeu, que é desse tempo, né? Flávio Josefo, né? É do primeiro século, e a documentação também dos gregos. Então não há dúvida da historicidade. Flávio Josefo foi um historiador judeu muito importante. Ele escreveu as obras Antiguidades Judaicas e As Guerras Judaicas no tempo dos apóstolos. Então foi alguém que não era da igreja, uma pessoa da igreja, mas que deixou aí uma contribuição histórica muito importante. Bom, os dois livros de Macabeus, eles eram distintos e contam a história do povo judeu no tempo daquela opressão dos sírios, que eu já falei aqui, do rei Antíoco Epífanes IV, né, que reinou de 175 a 163 a.C., e que queria obrigar o povo a praticar as leis pagãs e rejeitar a lei de Deus. Queria impor aos judeus, né, que eles, né, seguissem o paganismo. E foi uma situação muito difícil em Israel. Depois da morte de Alexandre Magno, né, que foi imperador da Macedônia de 356 até 323 a.C., e morreu muito cedo. Alexandre Magno morreu muito cedo. O seu império dele foi dividido entre o Egito e a Síria, porque Alexandre Magno ele dominou ali todo, né, o Oriente Médio praticamente. Bom, o seu império foi dividido por 4 que eram seus generais, né, e Jerusalém, a Palestina, ficou sob a influência dos Ptolomeus do Egito até 198 a.C. Nesse tempo, os judeus puderam viver a sua fé em paz. Então, até 198 a.C. Quando Jerusalém foi dominada pela Síria, aí o paganismo grego quis eliminar a fé judaica, o que contou com certa ajuda até de algumas comunidades judaicas, por incrível que pareça. Bom, estava em jogo, na verdade, a própria sobrevivência do judaísmo. Os livros do Eclesiástico, o livro de Daniel, foram escritos exatamente nesse período, exatamente para convencer a juventude judaica da superioridade do judaísmo sobre o helenismo grego, esse helenismo pagão que chegou a Jerusalém, né, com Antíoco Epífanes IV, e que queria impor o paganismo aos judeus em Jerusalém. Bom, também foram escritos outros livros que a igreja considerou apócrifos nesse tempo, como, por exemplo, os livros dos Jubileus, o Testamento de Moisés e parte do livro de Enoque. Bom, esses livros não entraram na Bíblia. O rei sírio, Antíoco IV Epífanes, em 169 a.C., ele saqueou o Templo de Jerusalém
E depois, em 167 a.C., ele sufocou uma revolta dos judeus. Claro, os judeus não queriam ser submetidos a uma fé pagã, né? Que não permitia que fizessem sacrifícios no templo e etc. Bom, o rei sírio, Etíoco Epífanes IV, ele proibiu a prática do judaísmo e ele erigiu o que Daniel chamou de abominação da desolação. O que é essa abominação da desolação? Era um altar ao deus pagão Zeus, né, no templo de Jerusalém. Então, no próprio templo de Jerusalém, esse rei pagão, né, introduziu ali a imagem do rei Zeus. Aí, então, começou a resistência dos macabeus. A família dos macabeus não se conformou com isso e liderou uma rebelião contra o rei Etíoco Epífanes IV. Bom, o primeiro livro dos Macabeus conta a história dessa família, que com a liderança do pai, que se chamava Matatias, e depois dos seus filhos Judas e seus dois irmãos Jonatas e Simão, eles conseguiram uma série de vitórias contra os generais sírios e pôde reconsagrar o templo no ano 164. Então, repetindo, né, o rei introduziu lá a abominação da desolação, no ano 167, introduziu lá o rei Zeus, pagãos, né, lá no templo. Houve essa revolta da família de Matatias, a família dos Macabeus, né, e depois que ele morreu, seus filhos, Jonatas e Simão, continuaram na resistência. Isso já em 164, que então eles conseguiram as vitórias contra os generais sírios e todo o livro de Macabeus conta a vitória, luta por luta, vitória por vitória que foi acontecendo. Bom, Judas Macabeus morreu em combate e foi sucedido pelo seu irmão Jonatas, de 160 a 142 a.C., que exerceu certa atividade política também, no tempo já do rei sucessor de Antíoco IV, agora o Antíoco V. Bom, Jonas se tornou um sumo sacerdote, né? Porque o sumo sacerdote ele era indicado normalmente pelo rei, né? Então Jonas se tornou sumo sacerdote ali do povo judeu, reconquistou parte do território antigo que os judeus tinham perdido, mas ele também foi morto por um general sírio chamado Trifão. Bom, o terceiro irmão, Simão, Macabeu, de 142 a 134, seguiu os passos de Jonatas. Aceitou o sumo sacerdócio do rei sírio, né, Demétrio II, e também se envolveu na política. Bom, nesse livro fica salientado, especialmente, os sentimentos de fé ardente, né, de, eu diria, uma inviolável fidelidade à lei e de um apego enorme à cidade santa de Jerusalém e do templo santo, que para os judeus era a morada de Deus, né? Bom, o objetivo do livro é ressaltar o sentido e o alcance religioso dos acontecimentos, né? Exatamente, o livro busca uma edificação religiosa do povo. São mais religiosos do que históricos, eu diria. São apresentados heróis que testemunham uma fé ardente e viva, que não temem nem mesmo o martírio. São dois livros muito bonitos que mostram, né, exatamente essa fé do povo que leva o povo até a luta contra os sírios, né? Bom, então diz aí o livro seguinte, que nessa época saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Então, eu mostrei um panorama geral assim dos filhos de Macabeus, agora eu vou retomar a história desde o começo. Então, o primeiro livro de Macabeus, no capítulo 1, conta que alguns judeus
quiseram aceitar o paganismo ali, né? Da própria Palestina. E isso também revoltou muito os judeus fiéis ao judaísmo. Foram numerosos os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Uma maneira que os generais sírios faziam o povo judeu a se render é obrigar que eles comessem carne de porco, por exemplo, que para eles era um animal impuro. Quem não comesse a carne de porco era eliminado. Então, esse era mais ou menos um teste que se fazia, né? Lá na época do Império Romano, depois, lá no século I, século II depois de Cristo, o teste era prestar culto aos deuses romanos, ao próprio imperador romano, que era considerado um deus. Aqui era fazer com que os judeus comessem uma carne de um animal que era considerado impuro. Bom, muitos deles preferiram a morte antes que se manchasse com alimentos impuros, não quiseram violar a santa lei e muitos foram mortos, né? Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera, diz o primeiro livro de Macabeus, no capítulo 1, do versículo 62. Né? Então, Matatias, que era o pai dos Macabeus, disse uma coisa muito forte. Ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem às ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída com os nossos antepassados. Aí começa, então, a revolta dos Macabeus contra o general sírio, né? Antíoco IV Epífanes. Bom, então, um grupo de 1.000 judeus, homens e mulheres, se refugiou no deserto e foram mortos no dia de sábado. Olha que interessante, porque não reagiram aos ataques, porque o sábado para o judeu era tão assim sagrado, que mesmo que ele fosse atacado, eles se deixavam morrer, mas eles não reagiam. E isso aconteceu. O capítulo 2 do livro mostra isto, né? Bom, vamos fazer o nosso intervalo e a gente já volta aqui para continuar essa nossa conversa. Meus amigos e amigas, estamos de volta aqui com a nossa Escola da Fé de hoje, falando dos livros dos Macabeus, 1 e 2. Vou dar uma recordada rápida do que nós falamos até agora. Então, por volta mais ou menos do ano 160 a.C., a Palestina foi dominada pelos sírios, que também eram chamados de gregos, e que quiseram implantar ali na terra dos judeus o paganismo, né? Então, o rei que dominou ali foi o rei sírio chamado Antíoco Epífanes IV. Depois foi substituído pelo V. Muito bem, então, obrigavam os judeus a comer carne de porco, que para eles era uma carne impura, um pecado gravíssimo contra Deus, para eles na época, né? E muitos deles preferiam morrer do que passar por esta situação. Mas, infelizmente, havia muitos judeus que cediam, se aliavam aos próprios inimigos. Bom, mas aí surgiu uma reação muito forte por parte de uma família, os Macabeus, cujo pai era Matatias e tinha os filhos Judas, Jonatas e Simão. Bom, durante toda a luta, né, Matatias morreu, depois morreu Judas, morreu também Simão, né, e Jonatas e Simão. E agora nós estamos contando a história a partir desde o começo, o que aconteceu, né? Então, eu contei que o Matatias montou uma resistência, e um fato interessante, que foi a última coisa que eu falei antes do intervalo. Um grupo de 1.000 judeus, homens e mulheres, se refugiou no deserto, foram mortos no dia de sábado, porque não reagiram aos ataques. Está no Macabeus, primeiro livro, capítulo 2, versículo 31 a 32. Vejam como é que para eles o sábado era sagrado. Hoje para nós é o domingo.
Será que nós temos um respeito pelo domingo como eles tinham pelo sábado? Uma coisa impressionante. Eles se deixaram matar porque o sábado não era permitido você trabalhar, agir. Só que aí, depois disso, o Matatias disse, não podemos fazer mais assim. Mesmo quem seja, né, atacado no sábado, nós vamos reagir. Está lá no capítulo 2, versículo 41. Né? Bom, Matatias, antes de morrer, ele fez um discurso aos seus filhos, muito interessante, que está no capítulo 2, estou falando do primeiro livro ainda, versículo 49 até 69. O que o Matatias disse? Veja a fé que um pai passa para os filhos. Recordai-vos assim, de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus não desfalecem. Recordou aos seus filhos a fé dos antepassados, seus grandes feitos, e colocou Judas, o filho, né, Macabeu, como o general da resistência. Está tudo no capítulo 2. Quando o seu exército se amedrontou diante dos numerosos inimigos, Judas disse, abre aspas, para o Deus do céu não há diferença entre a salvação de uma multidão e de um punhado de homens, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que vem do céu. Olha a fé desse povo. A vitória não depende do número, mas da força que vem do céu. A gente vê esse tipo de acontecimento ser relatado várias vezes na Bíblia. A gente já viu lá no livro do Juízes, por exemplo, com Gedeão, né? Que com apenas 300 combatentes venceu todo um exército dos amalecitas, né? E coisa desse tipo. Judas ainda colocou para ele o seguinte, esta gente vem contra nós com insolência e orgulho para nos aniquilar. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos, não os temais. É impressionante que diante do perigo, eles não se acovardavam, não se amedrontavam, confiavam em Deus e partiam para a luta, em defesa de Deus. Claro que no Antigo Testamento, nós já sabemos que na cultura daquele tempo, tudo se resolvia mediante a guerra. A diplomacia só começou a valer praticamente com mais seriedade no século XIX e século XX. Até aí, a época de Napoleão Bonaparte, 1800, tudo era resolvido no conflito. E nós vimos a Segunda Guerra Mundial, né? Hitler também invadindo a Polônia, invadindo todos os países, criando a Guerra Mundial. Então, a gente não deve se assustar tanto com essas coisas que a gente vê no Antigo Testamento. Bom, olha que coisa bonita o Judas disse. Muito, essa citação dele é muito bonita. Levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Sabe que coisa bonita, né? Convocaram então toda a gente a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia a Deus. Eu acho essa citação de Judas vale muito hoje para nós. Levantemos nossa pátria de seu abatimento. Será que o Brasil também não está num abatimento, né? Nossa pátria? Né? Com tanta imoralidade que a gente vê, tanta corrupção. E lutemos por nosso povo e nossa religião. Lutemos por nosso povo e nossa religião. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, muitas ofensas à religião, não é verdade? Muitas leis e procedimentos contra a nossa religião. Aí, a resistência que existia lá no Antigo Testamento, mudando o que deve ser mudado, evidentemente, os meios sempre devem existir. Bom, continua o Judas dizendo para o povo, porquanto é preferível morrer no combate do que ver o nosso povo perseguido e profanado o nosso santuário. Que se faça somente a vontade de Deus. Capítulo 3 do primeiro livro de Macabeus. Né? Bom, então diz aí, ainda no capítulo 4, que todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar e bendizer, né? Aquele que os havia conduzido ao triunfo. Né? Bendizer a Deus que havia conduzido ao triunfo.
Em seguida, o Jonas fez uma nova dedicação do templo que tinha sido profanado pelo rei Antíoco Epífanes IV, que introduziu ali a chamada abominação da desolação, que era o quê? Era a instalação do rei, do deus pagão, Zeus, no templo de Jerusalém. Né? E aí é interessante que Judas e os seus irmãos, eles estabeleceram que os dias da dedicação ao altar que eles fizeram seriam celebrados cada ano em sua data própria durante 8 dias. E hoje e depois, né, de Judas, ficou sendo a festa da dedicação, que os judeus chamavam de Hanukkah, onde se cantava o Halel. O Halel são os salmos 114 até 119. Esse Halel também Jesus rezou o Halel na Santa Ceia. Né? Então, os judeus ainda hoje celebram a festa da dedicação. Né? E Jesus ia na festa da dedicação no tempo dele, a chamada Hanukkah, né? Onde eles cantavam o quê? Para celebrar a vitória dos macabeus, que conseguiram restaurar o templo de Jerusalém, que tinha sido profanado pelos pagãos. A igreja usa mais ou menos esse conceito hoje também, sabe? Toda vez que uma igreja é profanada, por exemplo, se houver uma profanação dentro da igreja, por exemplo, pessoas que arrebentam o sacrário, jogam hóstia no chão, ou então quando acontece um crime dentro da igreja, então a igreja faz um culto de reparação, né? A ofensa que foi feita a Deus no seu santuário, porque ali está o Cristo presente. Né? Então a gente vê que esses costumes vêm também lá de trás. Bom, morreu o rei Antíoco IV Epífanes, desolado e triste diante das derrotas para os macabeus e também uma derrota que ele sofreu para os persas. Né? E substituiu o seu filho Antíoco V, que continuou a sua luta contra Judas Macabeus. Em seguida, substituiu o Antíoco V um rei sírio chamado Demétrio I, que assumiu o trono sírio, né? E que continuou dando combate a Judas Macabeus, mas ele foi vencido. Novamente o rei Demétrio, né, atacou os judeus, né? E os poucos combatentes de Judas amedrontaram e queriam fugir do combate. Narra o livro. Ao que o Judas disse para eles, olha que interessante, abre aspas, livre-nos Deus que proceda desse modo e que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. Capítulo livro do 1º de Macabeus. E Judas morreu nesse combate. Valorosamente, foi então quando o seu irmão Jonatas o substituiu. Aí já estamos no capítulo 9 do 1º livro de Macabeus. Jonatas se tornou também governador civil e militar de Jerusalém, e os judeus ainda não formavam uma nação independente por causa de toda a perseguição que estavam sofrendo. O Jonatas teve que travar ainda um combate contra Demétrio II, que substituiu Demétrio I, que substituiu, né, o Antíoco V, né, e Jonatas o venceu. Está lá no capítulo 10 do livro. Em seguida, diplomaticamente, Jonas e Demétrio II se relacionaram, né, para acabar com o conflito entre eles, de modo que os sírios respeitassem os judeus, e Demétrio II confirmou o Jonatas como sumo sacerdote, como eu já falei aqui. Né? Está no capítulo 11 do livro dos Macabeus. O capítulo 13 trata da missão de Simão Macabeus, que era irmão do Jonatas. Né? Já lá estamos no ano 142 a 134 a.C., né? Que seguiu de perto também os passos de Jonatas, ou seja, não só aceitou ser sumo sacerdote do tempo de Demétrio II, mas também se envolveu na política dos sírios. Está lá no capítulo 13. Bom, depois de tanto conflito, tanta guerra, foram tentando um acordo, né, para que
se elimine um pouco de guerra em Israel. Tá certo? No ano 63, antes de Cristo, já estamos chegando pertinho de Cristo, o general romano Pompeu dominou a Palestina. A partir daí os judeus passaram a ser, né, como que servidores dos romanos, né, e submeteu os judeus ao seu jugo, como no tempo de Cristo. No tempo de Cristo, os judeus estavam sujeitos ao Império Romano, pagavam tributo a Roma, né? Eram vassalos de Roma, né? Nessa época surgiram os segmentos que existiram no tempo de Cristo: os saduceus, os fariseus e os essênios. Saduceus eram um segmento dos judeus que não acreditava na ressurreição, né? Não acreditava em anjos. Já os fariseus acreditavam. Os fariseus eram cumpridores rigorosos da lei. Como se, cumprindo a lei ao pé da letra, eles tinham como que um poder sobre Deus. Deus tem que atender à vontade deles porque eles estavam cumprindo a lei, né, rigorosamente. Aqueles fariseus que Jesus teve tanto combate com eles. E os essênios foi um grupo de monges judeus que deixaram a cidade, porque eles acharam que Jerusalém estava corrompida, e montaram lá os seus mosteiros na região chamada de Qumran, né, lá perto do Mar Morto, né, e que durante os anos 70, depois de Cristo, quando o Império Romano invadiu de novo a Palestina para acabar com uma rebelião dos judeus, os essênios foram todos mortos. E ali depois foram encontrados, naquelas grutas de Qumran, muitos documentos, muitos livros, muitos textos do Antigo Testamento. Bom, então você viu aí o primeiro livro dos Macabeus. Narrou essa história aí, né, da família dos Macabeus: Matatias, Jonas, Jonatas, Simão, né, que libertaram praticamente o povo judeu do jugo dos sírios, né? E aí nós chegamos no segundo livro dos Macabeus. Esse segundo livro é diferente do primeiro, em muitos aspectos. Não é a continuação do primeiro. Não, o primeiro já conta toda a história que aconteceu. O segundo, né, a preocupação principal do segundo livro é com o Templo de Jerusalém, que sofreu profanação, passou pela purificação e restauração que Judas fez, Judas Macabeus, e que recebeu vários ataques, né, como nós já mostramos aqui, do rei Antíoco IV Epífanes e seu filho, o V. Porque a gente sabe que o templo sempre foi um símbolo do que acontece com a nação de Israel como um todo, né? Para Israel, o templo era a coisa mais sagrada. O que eles mais sofreram quando foram para o exílio da Babilônia é porque ficaram sem o templo, sem os sacerdotes, sem os sacrifícios e sem as orações que faziam no templo ali regularmente. Bom, o segundo livro ele ensina que o pecado leva ao castigo de Deus e que o arrependimento leva à salvação. O segundo livro ele é diferente do primeiro. O primeiro é mais histórico, o segundo é mais doutrinário, né? E Deus usa os inimigos para corrigir o seu povo. Parece que o povo fez aí uma reflexão, né, e entendeu que os próprios inimigos são usados para corrigir o povo quando? Quando o povo está vivendo fora da lei de Deus. Bom, não quer dizer que todo sofrimento seja castigo por causa do pecado, a gente sabe disso, né? Mas o autor considera, do livro 2 dos Macabeus, que os principais problemas começaram dentro da própria comunidade judaica, né? Como alguns sacerdotes que introduziram modos helenísticos pagãos na Judéia. Eu já falei que muitos judeus eles aderiram ao paganismo helenístico, ou seja, dos gregos, né? Então, a própria reflexão do segundo livro mostra que Deus permitiu a ação dos inimigos até para a purificação do povo. Bom, isto em Jerusalém e também no templo, práticas incompatíveis com a fé judaica, o que gera o castigo e a correção de Deus, então, para eles. Ok? Bom,
Então aí a gente começa a estudar o segundo livro. Como já disse, diferente do primeiro, que é mais histórico. O segundo é mais assim, meditativo, mais, vamos dizer, doutrinário. Certo? Vamos para mais um intervalo e a gente vai ter mais um bloco para completar esse assunto. Gente boa, estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero relembrar o que eu falei no começo da nossa aula de hoje. Nós estamos terminando o estudo dos livros históricos, né? Olha que são bastante livros. Só para relembrar, nós estudamos aí, né, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônica, 1 e 2 Reis. Depois todos aqueles livros, né, Judite, Esther, Tobias, né? Agora Macabeus 1, Macabeus 2, é uma quantidade grande. Nesse livro aqui, você tem detalhado. No primeiro livro, nós estudamos, né, a primeira parte, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui tem uma introdução muito importante, como é que você deve ler a Bíblia, como é que você deve entender a Bíblia, como é que a Bíblia foi escrita, a história do povo judeu. É fundamental, antes de você estudar um curso bíblico, você estudar essa introdução. Tá? Bom, como eu já falei, nós vamos interromper aqui o nosso curso bíblico. Por quê? Para que você tenha até tempo, se quiser, de estudar isso com mais detalhes. E nesse interim, né, nós vamos fazer alguns programas sobre catequese. Quem é Deus? Por que Deus criou o mundo? A criação do homem, a criação da mulher, o pecado original, a existência do demônio, uma série de coisas que, como eu recebo muitas perguntas, né, para responder para o povo, eu noto que o povo tem muita dificuldade nesses assuntos. Então, a gente vai fazer uma parada no curso bíblico, você pode até aproveitar para estudar com mais profundidade os livros, e nós já temos os livros publicados. Você tem aqui os livros proféticos, os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os profetas menores. Tem também os livros sapienciais, Eclesiástico, Eclesiastes, Provérbios, etc. Né? E também já temos os evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Ainda este ano, nós vamos completar essa coleção com o livro 6º, que é sobre as cartas dos apóstolos e o Apocalipse. Aí nós vamos do Gênesis ao Apocalipse, você tem em livro, né, em 6 volumes, pode ver devagar esse estudo, ok? Muito bem, vamos continuar então a nossa conversa sobre o segundo livro dos Macabeus. Como eu falei, diferente do primeiro, não é uma continuação do primeiro. O Macabeus 1 é a história toda, né? Vai praticamente até a queda da Palestina na mão dos romanos no ano 63 a.C., quando o imperador, o general romano, invadiu, né, a Palestina. O segundo livro ele é mais reflexivo. Então, nós já falamos disso. O livro redigido em grego, por volta do ano 100 a.C., né, pouco depois do primeiro, por um judeu que usou os escritos de um tal Jason de Cirene. Ele conta a fonte desse segundo livro, que é do ano 160 a.C. Tá? Está lá no segundo livro, essa referência está no segundo livro de Macabeus, capítulo 2, versículo 26. Deve ter sido escrito aí, do ano 129 ao ano 104 a.C. Esse segundo livro dos Macabeus ele tem um sentido religioso profundo, mais que o primeiro. Destaca o valor do martírio. O livro mostra um forte nacionalismo judaico e bastante violência dentro da mentalidade da época, né? Quando você ler essas violências aí, lembre que nós estamos num tempo que se valia o Código de Hammurabi, tá? Bom, nesse segundo livro já aparece a fé na imortalidade da alma, muito interessante isso, que os judeus não tinham isso com uma convicção muito profunda. No Antigo Testamento, somente nesse livro, Macabeus 2, e no livro da Sabedoria, que foi o último livro escrito antes de Cristo, Sabedoria foi escrito 50 anos antes de Cristo.
Então, só no Macabeus 2 e no livro de Sabedoria que a gente encontra essa crença na imortalidade da alma. E a gente vai ver isso com clareza. É a crença da ressurreição que dá sentido ao martírio, como no caso daqueles 7 irmãos e da sua mãe que foram martirizados diante dela. Está lá no segundo livro do Macabeus, no capítulo 7. Entende? O capítulo 3 narra o drama que se criou quando o rei Antíoco IV mandou o seu intendente, Eliodoro, confiscar o tesouro do templo, que era usado para manter as viúvas e os órfãos. Né? Então o povo fiel, revoltado, sem poder agir contra Eliodoro, se volta em oração a Deus. Está no capítulo 3. Quando Eliodoro se aproxima do templo com a sua guarda para saquear o tesouro do templo, que era usado para manter as viúvas e os órfãos, Deus se manifestou de maneira tão poderosa que eles desmaiaram. Né? Diz aqui o livro, abre aspas, viram eles montado num cavalo ricamente arreado e guiado furiosamente, um cavaleiro de terrível aspecto que lançava em Eliodoro as suas patas dianteiras. Né? O que vinha nele montado parecia ter uma armadura de ouro. Ao mesmo tempo apareceram-lhe outros 2 jovens de uma força muito grande, fulgurantes, de luz e ricamente vestidos. Colocando-se dos 2 lados, eles se puseram a açoitar o Eliodoro, sem interrupção, e descarregaram sobre ele uma saraivada de golpes. Isso está narrado no segundo livro de Macabeus, capítulo 3. Se isso é verdade, se não é verdade, não importa. Importa mostrar o quê? A fé que o povo tinha em Deus e que fez com que o tal Eliodoro não confiscasse o tesouro do templo, que era para a manutenção das viúvas e dos órfãos. Bom, diante do ocorrido, com o tal Eliodoro, os seus companheiros suplicaram ao sumo sacerdote, que era Onias, que intercedesse por ele. Né? O sacerdote Onias fez isso, Eliodoro se converteu, segundo a narração, voltou para o rei e testemunhou o que lhe aconteceu. Bom, no capítulo 6, aparece um mártir judeu, interessante essa história, um ancião que preferiu a morte do que violar a lei. O templo estava profanado, né? E o povo obrigado a aceitar as práticas pagãs. Então, o livro 2 ele faz uma reflexão sobre o que aconteceu, que foi narrado no livro 1. É preciso entender essa coisa, tá? Então, conta aí o livro 2 que havia um homem chamado, um certo homem de idade avançada, e diz o texto de bela aparência, chamado Eleazar, que sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Isso daquela história toda que eu contei no volume 1, no primeiro volume. Não é? Aí ele respondeu o seguinte, não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento, porque eles queriam que ele finge que você está comendo carne de porco, só para o povo seguir você. Ele disse, não é próprio da minha idade, já era velho, usar de tal fingimento, para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Olha que interessante. Eles mesmos, após o meu gesto, né, e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim. Isso seria para a minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar nem vivo nem morto das mãos do Todo-Poderoso. Então, você vê a reflexão que o livro 2 faz. Conta agora a história de Eleazar. Sendo assim, se eu morrer agora, diz o Eleazar, corajosamente, vou mostrar-me digno da minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso. Interessante. Segundo o qual,
é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Olha o que ele disse. É preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas estas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício e foi morto. Olha que bonito. Parece até esses santos do tempo de Cristo, depois de Cristo, né? Como, por exemplo, São Cipriano de Cartago, que foi morto assim, São Justino, que foi morto assim, né? Santo Irineu de Leão, São Policarpo, né? Que foi morto com 83 anos, quando o prefeito lá da cidade, né? De Esmirna, onde ele morava, queria que ele, de toda forma, prestasse culto aos deuses e ofendesse Jesus. Ele disse, de jeito nenhum. Eu tenho 83 anos, Jesus sempre me amou, como é que eu vou ofendê-lo agora depois de velho? E foi morto. Então a gente vê que essa fé arraigada vem do Antigo Testamento. É muito interessante. O capítulo 7, por exemplo, narra aquele impressionante martírio de uma mãe e seus 7 filhos. É impressionante essa leitura, né? Vale a pena ler todo esse capítulo. Um dos 7 filhos, disse aos seus algozes antes de morrer, né? Dando um testemunho assim, sobre a crença na ressurreição, né? Já antes de Cristo. Como eu falei, o segundo livro de Macabeus e Livro da Sabedoria são os primeiros livros do Antigo Testamento que falam da imortalidade da alma, que acreditam na ressurreição. Muitas vezes a gente lê um livro mais antigo do Antigo Testamento, por exemplo, se você ler lá Provérbios, ou se você ler Eclesiástico, eles já foram escritos bem antes, 250, 300 anos antes de Cristo. Não tinham ainda essa crença na ressurreição. Por isso que, às vezes, dá a impressão que a Bíblia está dizendo que não existe a ressurreição. Não é. Né? Até os próprios salmos, né? Como é que alguém que está no sepulcro pode te louvar? Dá a impressão que não existiu, né, a imortalidade da alma. Não é. É que na evolução do povo judeu, eles não tinham ainda o entendimento da imortalidade da alma e da ressurreição, que só vai surgir pouco antes de Cristo. Como eu falei, o livro da Sabedoria, que é um dos livros, né, que está aqui nessa coleção Sapienciais, o livro da Sabedoria foi o último livro do Antigo Testamento que foi escrito, 50 anos antes de Cristo. E o Macabeus 2, 100 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, isso mostra que cresceu ao longo da evolução dos judeus a crença na ressurreição. Aí, quando Jesus vem, Jesus sacramenta a verdade. Tá certo? Bom, interessante, né? Eu estou contando aqui o martírio daqueles 7 irmãos, né? Com a própria mãe assistindo, né? Um desses filhos, né? Disse para o carrasco lá que iria matá-lo, né? Maldito, tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos por fidelidade às suas leis. Olha aí a crença da ressurreição. Enfrentava o martírio com a certeza da ressurreição. É assim também que todos os mártires, depois de Cristo, enfrentaram o martírio. Eu morro, não abro mão da lei de Cristo, porque eu sei que eu vou ressuscitar. Por isso que São Paulo fala nas cartas dele, né? Na carta, se Cristo não ressuscitou, se nós não acreditamos na ressurreição, nós somos os mais infelizes dos homens. Por que nós vamos sofrer tanto aqui nessa vida como São Paulo sofreu, se não tem ressurreição? Mas não, essa sempre foi a fé, desde aí do Antigo Testamento, é a fé da igreja. E continua o rapaz dizendo, né? É uma sorte desejável perecer pela mão humana com a esperança que Deus nos ressuscite. Mas para ti, certamente não haverá ressurreição para a vida. Para ti, aquele que o condenava à morte. Isso você pode ler no segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, no versículo 9. Ok? Bom, e a corajosa mãe não teme entregar seus filhos ao martírio, uma coisa impressionante.
ela fala a um dos seus filhos o seguinte: eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem, tudo o que vês, Deus criou do nada. Olha que teologia bonita. Deus criou tudo do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algoz, mas seja digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Olha a fé dessa mãe. Eu vou encontrar com vocês na eternidade. Bom, diz o texto, capítulo 7, do segundo livro de Macabeus, logo que ela acabou de falar, o jovem disse: que estáis a esperar? Não atenderei às ordens do rei. Eu obedeço àquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés. Já no Antigo Testamento, então, a gente vê a crença de que o sofrimento dos mártires tem valor salvífico para o povo, pois move a Deus a intervir em seu favor. Então, você vai notando aí que o segundo livro dos Macabeus ele é bem reflexivo. Não conta a história como conta o primeiro. Precisa você entender esse enfoque dos dois livros para você poder entender os livros. Entendeu? Bom, então o menino disse para o carrasco, né, a exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida em defesa às leis de nossos pais e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se do seu povo, pelo meu sacrifício. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Está entendendo? Esse último filho que foi à morte, né, que se detenha em mim pelo meu sofrimento e em meus irmãos a justiça do Todo-Poderoso que se desencadeou sobre a nossa raça. Isso mostra o quê? A comunhão dos santos. O sofrimento deles, né, dos filhos, né, libertava o povo dos seus pecados diante de Deus. Bom, esse livro é muito bonito. Para você ter um entendimento profundo dele, vale a pena você ler os dois, né? E aí você vai ver muitas coisas importantes, né? Que nessa aula de hoje não dá para a gente mostrar tudo, porque o livro também é grande, mas que tem informações muito interessantes. Bom, vamos terminando. Eu peço ao sacerdote, o diácono, que porventura nos acompanhe, que nos dê uma bênção para a gente concluir essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.